Olá pessoal, Matheus aqui. Pelo jeito agora é oficial, a nova moda em investimentos no Brasil é criar uma carteira de dividendos. E embora eu não seja muito fã de modinhas, em geral fazer grandes mudanças aí numa carteira e migrar de estratégia não costuma render bons resultados, mas como eu sei que há muita gente querendo saber mais sobre este tema, então vamos falar sobre isso hoje. Mas com um importante detalhe aqui pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre como montar uma carteira de dividendos com base em dados comprovados pela estatística e não através do mero bom senso, como se vê muito por aí. É só assim, pessoal, que a gente consegue escapar da grande armadilha dos dividendos que eu vou explicar ao longo deste vídeo para vocês. Porque a realidade, pessoal, é como dizia o famoso estatístico Edward Deming: em Deus nós confiamos, os demais, por favor, apresentem os seus dados. E é isso que nós vamos fazer hoje aqui, porque existem diversos indicadores que medem o pagamento de dividendos e buscam encontrar se as empresas irão entregar isso recorrentemente, mas acontece que analisar só este lado da questão pode trazer resultados muito diferentes do que o esperado. Então, vamos começar aqui, pessoal, com um indicador básico, Dividend Yield, que nada mais é do que o dividendo pago pela empresa nos últimos 12 meses, dividido aí por o seu preço atual. Ele é um índice bastante intuitivo que basicamente nos diz o seguinte: se nós tivermos um Dividend Yield, digamos que este valor aqui seja de 15%, então o que isso está nos dizendo é que 15% do preço que nós estamos pagando seria retornado para o nosso bolso em até 12 meses na forma de dividendos, supondo, é claro, que o valor futuro do dividendo não diminua. Isso aqui é basicamente uma forma de ver se uma empresa está ou não está barata, porque imagine só, se 15% do preço retorna como investimento a cada ano, então em aproximadamente 6 anos e meio nós já teríamos 100% do valor investido de volta para o nosso bolso e ainda teríamos toda a apreciação de valor da ação que teria ocorrido durante este período. Na teoria parece uma maravilha, não é verdade? É daí que sai o famoso mito, né, da renda passiva, a ideia de que é possível gerar renda sem compromissos e que eu espero ao final deste vídeo você consiga ver com muita clareza por que isso é um mito. Mas por enquanto aqui, pessoal, vamos terminar de falar sobre este índice. É muito comum carteiras de dividendos buscarem por empresas com um alto dividend yield. Então, nada mais natural que nós começarmos nossos testes estatísticos por este índice. Como será que se comportaria uma carteira cujo fator determinante na escolha de uma ação fosse justamente o seu dividend yield? E para responder essa questão, pessoal, vamos recorrer a um livro chamado O que Funciona em Wall Street, que foi escrito por James P. O'Shaughnessy, sei lá como pronuncia este sobrenome do amiguinho aqui, James P. O'Shaughnessy, imagino que seja assim que pronuncia. Quem se interessar pode procurar aí pelo nome dele no Google que já vai aparecer. Esse aqui, pessoal, é um livro que eu particularmente acho fantástico, porque é praticamente uma sucessão de testes estatísticos, um atrás do outro, justamente para checar empiricamente se o que nós conhecemos hoje como sabedoria comum realmente é válido na prática. Então aqui eu vou mostrar para vocês o que ele descobriu analisando o dividend yield na prática ao longo de praticamente aí 100 anos de mercado. Esse estudo foi feito sobre todas as ações listadas na Bolsa de Nova York, compreendendo o período entre 1927 e 2009. Então são aí quase 100 anos de dados. Eu gosto da forma como este autor preparou estes dados também antes de fazer a análise, porque sim, pessoal, preparar os dados também é muito importante. Tem gente que simplesmente pega ali todo o universo de ações e começa a aplicar teste atrás de teste e sai depois contando para todo mundo que, por exemplo, comprar microcaps, ou seja, empresas muito pequenas, seria o grande segredo para ganhar dinheiro no mercado. Tem vários estudos que dizem isso, mas aí quando você vai ver esses estudos, eles não utilizaram qualquer critério para pré-seleção. Isso significa que muitos dados ali só funcionam na teoria mesmo. Nessa questão das microcaps, por exemplo, algumas empresas têm uma liquidez quase nula no mercado, então se a pessoa fosse tentar na prática comprar as ações delas, os preços explodiriam para cima e anulariam todas as conclusões do estudo. Fora que quando se trata de empresas muito pequenas, elas também são de alto risco, porque muitas quebram e esses dados são difíceis de computar. É o famoso viés
do sobrevivente, né? Tem muitas empresas que quando a gente olha ali e fala, nossa senhora, essas empresas subiram muito e tal, mas a gente não consegue ver quantas faliram porque aconteceu ao longo do tempo e essa informação se perdeu. Então, aqui houve muito critério neste estudo que nós vamos dar uma olhada hoje e é por isso que eu particularmente sou fã deste trabalho. Mas enfim, vamos aos números. Veja que aqui está sendo feita uma comparação entre uma carteira formada pelas empresas com maior dividend yield aqui do universo estudado e uma carteira composta basicamente por todas as ações do mercado. E detalhe, quando eu digo todas as ações, entenda, por favor, que são todas as ações, mas já filtradas para minimizar ruídos, como é o caso das microcaps. E veja que, embora a carteira com dividend yield tenha performado melhor do que a outra carteira na média, isso talvez não seja o suficiente para cantar vitória. Em geral, quando você compra qualquer carteira com o mínimo de critério de seleção, já é esperado que essa carteira performe melhor do que simplesmente comprar o mercado como um todo. Mas a chave aqui é identificar por quanto a carteira está vencendo o mercado, ou seja, qual o seu ganho em excesso em relação ao mercado e principalmente o seu risco em excesso para gerar aquele ganho. E olhando para isso, nós temos algumas informações muito diferentes. Vamos começar com uma questão básica. O indicador Dividend Yield, será que ele é capaz de identificar ações com alta chance de ganho? Será que ele é eficaz nesse sentido? Os resultados aqui sugerem que ele não é muito eficaz nisso. Veja só, aqui foi feita uma segmentação das empresas segundo o seu Dividend Yield e para cada uma dessas faixas nós temos aqui a média anual de ganho no período, né? Os ganhos anuais compostos. E aqui nós podemos ver que o nível 1 é justamente aquele onde as empresas têm o maior dividend yield. E do lado oposto nós temos as empresas com o menor dividend yield. E ao longo do livro, pessoal, são diversos testes assim que são feitos sobre os mais variados indicadores do mercado. E o que a gente nota é que quando existe uma clara relação entre o índice e o resultado do investimento, isso forma uma linha reta, certo? Esse gráfico aqui, ele se torna basicamente uma linha reta porque você sempre vai ter em um dos extremos um resultado muito melhor do que no outro extremo. E você sempre vai ter uma queda gradual conforme você se afasta daquele número ali que indica o valor da empresa. Mas note que aqui isto não acontece, pelo menos não de forma gritantemente evidente. Até existe uma relação mais sutil aqui, mas o que essa relação nos sugere não é uma curva linear. Veja que embora as empresas sem dividendos tenham realmente performado pior, né, de todas as opções aqui, as empresas com melhor dividendo não foram as melhores. O que esse estudo está nos sugerindo aqui é que algum nível de pagamento de dividendo é desejado, mas que você não quer estar situado em nenhum dos dois extremos. Indo mais a fundo ainda, pessoal, a gente percebe também um certo nível de risco muito maior nessa estratégia. Porque veja só, aqui neste gráfico nós temos uma representação dos ganhos em excesso em comparação com o que seria a carteira base do mercado. Em período onde nós tivemos barras positivas aqui, nós temos a nossa carteira de dividendos performando melhor do que o mercado, e no período onde está negativo significa que ela performou pior do que o mercado. E olhando assim à primeira vista, eu sei que esse gráfico não parece ter grandes problemas, porque a maior parte dos registros eles estão desenhados justamente aqui na parte positiva do gráfico. Mas, pessoal, lembre-se do pequeno detalhe, isso daqui compreende quase 100 anos de dados. Então, estes períodos aparentemente pequenininhos aqui, na realidade nós estamos olhando períodos aqui de 5 a 10 anos. Então, você imagine só você fazer um investimento pensando que você está investindo em algo mais seguro, né? Porque é isso que o investidor de dividendos ele busca. O investidor de dividendos, o perfil dele, ele quer algo mais seguro. Aí imagine investir nisso e de repente perceber que a sua carteira fica ali anos seguidos perdendo do mercado. Então, pessoal, agora que vocês já viram essa estatística, já viram que a realidade não pode ser tão super simplificada como a gente vê aí acontecendo em tantos lugares, vamos explicar o que está
está de fato acontecendo por trás disso? Por que que nós temos um retrato assim para empresas que pagam um dividendo mais alto? E para isso, pessoal, vamos partir para outro índice de dividendos chamado Payout Ratio, que esse índice aqui ele é muito usado também para carteiras de dividendos porque ele mede o percentual do lucro que é pago como dividendos. Ele possui uma característica, então, muito interessante. Ele não possui aqui na sua fórmula a variável preço, como é o caso do dividend yield. Se a gente colocar aqui um do lado do outro, dá para ver isso daí muito claramente. Veja que o dividend yield, que nós acabamos de falar, ele é calculado em relação ao preço da ação. Já o payout é calculado em relação ao lucro da empresa. E isso acaba sendo muito mais interessante para tirar um retrato dos dividendos da empresa. Porque quando a gente compara com o preço, nós não estamos avaliando se a empresa ela paga muito dos seus lucros em dividendos. O que nós estamos avaliando é se a empresa está barata em relação aos dividendos pagos. Esse primeiro índice, ele mede na realidade se uma empresa está barata ou não, utilizando os dividendos como referência. Ele seria a mesma coisa, por exemplo, que o EBITDA sobre Enterprise Value, ou a mesma coisa que o famoso índice preço sobre o lucro. A única diferença é que aqui a gente está utilizando o dividendos como um parâmetro. Já este segundo indicador, o Payout Ratio, ele vai nos dizer se a empresa possui a prática de pagar recorrentemente boa parte dos seus resultados em dividendos. Empresas com um alto payout médio nos últimos 5 anos são empresas que pagam muito dividendo, historicamente falando. Então, intuitivamente, a gente pode pensar que o payout seria um índice mais adequado para montar uma carteira de dividendos. Mas será que isso daí é verdade? Vamos dar uma olhada. O que vocês acham? Será que os resultados agora serão melhores ou serão piores do que quando a gente utilizou o dividend yield? E olha, pessoal, eu detesto trazer más notícias para vocês, mas os resultados não apenas foram piores, como eles foram muito piores. Uma carteira composta por empresas com alto payout se provou um desastre no longo prazo, e se isso parece estranho para você, não se preocupe, nós vamos explicar isso agora. É que aqui entra justamente, pessoal, o famoso mito da renda passiva, que eu vou explicar agora para vocês por que ele é um mito. O que acontece é o seguinte, uma empresa, ela nada mais é do que uma organização voltada para gerar ganhos, certo? E esses ganhos, uma vez gerados, eles podem ser utilizados de duas formas muito diferentes. Ou a empresa distribui esses ganhos para os seus acionistas, e uma forma de fazer isso seria através dos dividendos, ou então ela fica com esse valor e reinveste o valor para crescer. Ou ela faz uma coisa, ou ela faz outra. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A empresa pode até repartir os ganhos, né, e alocar parte para dividendos, parte para reinvestimentos, mas sempre que R$1 estiver sendo pago como dividendos, este real não estará sendo reinvestido no negócio da empresa. E é por isso que a história da renda passiva ela é um mito. Quando a pessoa compra a ideia da renda passiva, ela pensa que ela terá um rendimento sem compromisso nenhum, sem custo. Mas na realidade, existe um custo. Esse rendimento ele tem justamente o custo de oportunidade. Distribuir dividendos significa não conseguir reinvestir o valor na empresa. É um custo de oportunidade que só vai fazer sentido em negócios como, por exemplo, geração de energia, onde a empresa não consegue ir aumentando a sua capacidade gradualmente, como acontece em outras indústrias. Sempre que há uma renda passiva, há junto um custo de oportunidade associado, e é por isso que pensar em rendimento sem compromisso nenhum é um mito. E eu não estou dizendo isso para vocês, né, para falar assim que uma carteira não possa ter dividendos, muito pelo contrário. Nós já vimos que empresas que não pagam nada de dividendos não performam bem. Nós vimos isso aqui olhando para os resultados de investir no dividend yield, certo? As empresas com melhor resultado aqui, elas pagam sim algum dividendo. As que não pagam nenhum estão no pior dos resultados. E a mesma coisa é válida para o índice payout. Se a gente fosse desenhar aqui a curva do payout, a gente teria também algo nesse sentido aqui, onde os extremos não são desejados, mas alguma distribuição de dividendos, isso sim é desejada. E isso acontece, pessoal, porque se por um lado a empresa que distribui muito dividendos, ela está assumindo um elevado custo de oportunidade que vai prejudicar os resultados futuros dela, aquela que não distribui nada é porque certamente tem algum problema nela. Não existe empresa que possa justificar nunca pagar dividendos, a não ser, claro, que seja uma empresa que opere estilo um fundo de investimento, como é o caso da Berkshire Hathaway do Warren Buffett.
Fora isso, não existe negócio tão lucrativo assim a ponto de justificar não ter nenhum dividendo mesmo ao longo de décadas. Isso pode acontecer para empresas mais nascentes que estão crescendo muito e requerem reinvestir todo aquele capital, aí tudo bem, mas não em empresas já bem estabelecidas. E toda empresa, depois de um certo tempo, se torna bem estabelecida, a não ser, obviamente, que ela quebre. Então, não existe empresa que depois de décadas e décadas e décadas tenha uma boa justificativa para não pagar dividendos. Se ela não faz isso, é porque existe algo de errado por trás dessa história. Então, pessoal, agora que você já sabe qual é a armadilha por trás do conceito da renda passiva, o que nós podemos concluir, então? Será que uma carteira de dividendos nunca vai valer a pena? Na realidade, isso não é verdade também, né? Como foi visto, como nós vimos até agora, a única coisa que nós podemos concluir é que orientar a carteira 100% apenas através da distribuição de dividendos não é a melhor das ideias. Mas, se a gente misturar a carteira, né, de dividendos com outros conceitos, aí nós podemos obter um mix muito mais interessante, como o que nós temos aqui, aplicando sim esse dividend yield, mas somente depois de haver sido feita uma pré-seleção através de indicadores de valor, como neste caso aqui está sendo usado o EBITDA sobre o Enterprise Value. E aqui o autor ele utilizou este indicador junto também com outros critérios para conseguir fazer uma pré-seleção de boas empresas e somente depois de selecionar boas empresas é que ele escolheu dentre elas as com melhor dividend yield. E aí sim os resultados começaram a ficar muito mais interessantes. Veja só, a diferença que nós temos aqui, olhando o gráfico dos retornos em excesso em relação ao mercado, em comparação ao que nós vimos ali com a estratégia somente utilizando o dividend yield. Veja que a vasta maioria aqui dos anos teve um retorno da carteira superior ao mercado. Lógico que existem períodos onde ela perdeu do mercado, não existe estratégia que vença o mercado 100% das vezes, mas isso aqui já é muito melhor do que aquele retrato que nós tínhamos conseguido anteriormente. E aí, claro, diante disto vem a grande questão. Seria esta, então, a grande estratégia para montar uma carteira de dividendos? Será que basta ordenar as empresas pelo seu EBITDA sobre o Enterprise Value, pegar, então, as maiores e a partir desta seleção, selecionar aquelas com maior dividend yield? Também não é tão simples assim, infelizmente. Nada no mercado é tão simples assim. Eu sei que muita gente clicou nesse vídeo esperando encontrar uma fórmula mágica e de simples aplicação e que provavelmente vão ficar bravas se eu não entregar esta fórmula. Mas é aí que vem a minha presente bronca que eu tenho com o YouTube e uma questão que eu quero deixar para vocês me dizerem aqui se vocês querem mais vídeos como esse ou não. Pessoal, o que acontece é o seguinte, o YouTube está lotado de vídeos sobre finanças onde os conceitos estão massivamente super simplificados. Tão simplificados que a pessoa assiste, pensa que desvendou o mercado, fica maravilhada com o criador do vídeo, mas é só daqui a 5 anos, quando ela estiver aplicando esses conceitos por muito tempo, que ela vai conseguir perceber que há algo de errado. Só que aí, 5 anos já foram desperdiçados. E eu não estou falando isso para criticar meus colegas do YouTube, não, de forma alguma, porque eu entendo muito bem o dilema deles. Inclusive, eu mesmo já fiz aqui neste canal muitos vídeos assim, com os conceitos altamente simplificados para caber dentro de um vídeo de apenas 15 minutos e dar uma certa sensação de compreensão para quem assiste. No começo desse canal, eu fazia bastante isso. Era uma excelente estratégia para ganhar views. Quem acompanha o canal já há bastante tempo deve se lembrar. Eu fiz praticamente 3 vídeos aí quase seguidos que tiveram mais de 2 milhões de views. Diversos vídeos com mais de meio milhão. Justamente porque é muito fácil atrair a atenção das pessoas quando a gente simplifica a realidade. Hoje nenhum desses vídeos está disponível mais no canal. Tem até gente que me escreve um pouco brava aí, escrevendo lá: poxa vida, Matheus, né? Você tinha um vídeo ali que era genial, agora eu não consigo mais encontrar aquele vídeo, onde ele foi parar, como que eu faço para acessar isso? E eu acho engraçado porque eu tirei o vídeo do ar justamente porque conforme eu fui ganhando experiência como criador de conteúdo, eu fui percebendo que as pessoas querem muito acreditar numa fórmula mágica. E se o vídeo tiver qualquer peninha que possibilite acreditar nisso, né? Por mais que não tenha sido essa
essa a intenção da pessoa que desenvolveu o vídeo, quem está assistindo às vezes acaba se agarrando naquela peninha e acredita naquilo lá piamente, sem ver que isso é só uma parte da história. Vídeo sobre mineração de Ethereum, por exemplo, que eu fiz em 2021, quem se lembra? 2 milhões de views no vídeo. Minha caixa de mensagem explodindo naquela época de gente implorando para eu cobrar uma fortuna delas só para mostrar como fazer aquela mineração. E ficando ainda bravas quando eu falava que eu não oferecia esse tipo de serviço e que elas deveriam ter muito cuidado com aquele tipo de investimento. Depois daquele vídeo, eu fiz 4 outros falando só dos problemas da tal da mineração de Ethereum. E aí, quantas pessoas viram aqueles vídeos? Não passava de 50 mil por vídeo. O alerta, o complicado, ninguém queria ver. Então, eu tô contando isso hoje para vocês, pessoal, para perguntar para vocês gostaram do vídeo de hoje? Não tem nenhuma fórmula mágica no vídeo de hoje. Eu tô apresentando o problema, tô apresentando caminhos para solucionar e tô explicando que quem quiser entender isso mais a fundo precisa necessariamente aderir a um programa mais estruturado para aprender essas coisas e não apenas, né, assistir conteúdo gratuito no YouTube. Qualquer coisa diferente disso seria apenas ilusão. Eu concentro hoje o canal em cima de notícias, né? Faço muito mais vídeos sobre notícias do que sobre questões teóricas como essa aqui, justamente porque as notícias elas cabem muito bem num vídeo conciso. Se fosse para explorar as questões dos dividendos aqui até o final, o vídeo levaria horas. Eu nem cheguei, por exemplo, a falar da questão da tributação, que no Brasil nós temos uma isenção da tributação de dividendos, né? Dividendos aqui eles não são tributados, já isso não acontece nos Estados Unidos. Lá eles são tributados em 20%. Todos os últimos governos que assumiram o Brasil já flertaram com a ideia de tributar os dividendos. Então, quanto tempo mais nós teremos essa isenção? Será que vale a pena investir em algo tão dependente assim de uma isenção? Antigamente, eu adorava fundo imobiliário, achava que era uma forma super bacana para ter renda paralela que eu pudesse gastar tranquilamente. Hoje eu vejo que não é bem assim. Teve um ano aí, acho que foi 2021, que quase acabaram com a isenção dos fundos imobiliários. Eu tinha alguns vídeos sobre FIIs aqui no canal, hoje já não tenho mais nenhum. Por quê? Porque para mim ficou claro que era uma péssima ideia apostar em uma coisa que do dia para a noite pode receber um golpe violento como esse. Eu não estou falando que eu nunca, que nunca vale a pena investir em FIIs, tá, pessoal? Não estou falando isso para vocês, estou dizendo que para mim parou de valer a pena. Eu não consigo lidar com investimento com um risco tão grande como esse, com uma incerteza tão grande como essa. Então, pessoal, para encerrar esta questão aqui, quem gostou do vídeo, por favor, compartilhe ele com os amigos e colegas. Quem quer uma abordagem mais estatística, quem quer que eu fale aqui sobre coisas teóricas, mas sem solução mágica e talvez até se estendendo mais com vídeos mais longos, então faça isso aí, por favor, compartilhe, porque não adianta só escrever que gostou no comentário, tá? Isso adianta para mim, eu fico muito feliz de ler esses comentários, obviamente, mas pro algoritmo do YouTube ele não tá nem aí com comentário, essa é a realidade, tá, pessoal? O algoritmo do YouTube, só o que importa para ele é compartilhamento. Então, vamos ver aí o que acontece. Se tiver mais views do que o normal neste vídeo, é porque há público para conteúdos assim, e aí passaremos a diversificar mais os assuntos, colocando essas questões juntos com as notícias também. Independente de qualquer coisa, pessoal, já faz um ano que eu estou produzindo um programa completo sobre investimentos para explicar todas as nuances para vocês, tudo com comprovação estatística. Tudo bonitinho e ele será lançado nos próximos meses. Então, se você quiser ser uma das primeiras pessoas a ser notificada para poder pegar justamente o melhor preço, né, o preço do lançamento, antes mesmo dele ser divulgado aqui no YouTube, acesse o link na descrição e cadastre o seu e-mail. O cadastro não tem custo nenhum e é isso daí, pessoal. Muito obrigado por assistirem e a gente se vê no próximo vídeo.